Olá, hoje eu quero compartilhar com você sobre Jesus Cristo e o tema é a obra de Deus. Nós, como cristãos, como igreja, queremos e devemos fazer a obra de Deus, mas não devemos esquecer que a obra de Deus é espiritual. Os judeus também queriam fazer a obra de Deus. Eles perguntaram a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus Cristo respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que foi enviado por ele. Devemos crer. A obra é espiritual, devemos depender do Espírito Santo, porque ele faz a obra em nós e através de nós. E temos uma promessa maravilhosa de Deus a respeito da obra de Deus. Está escrito, portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Veja bem, no Senhor. A obra de Deus, ela não tem origem, a fonte na nossa alma, na nossa mente, com os pensamentos, emoção, com os nossos sentimentos, com a nossa vontade, a escolha, decisão e ação. Não. A obra de Deus tem a origem, a fonte no nosso espírito, porque é lá que o Espírito Santo habita. Em outras palavras, se é na alma é algo humano, natural, religioso, mas se é no espírito é obra de Deus. E nós, por sermos pessoas que têm a nossa alma, né, muito assim atuante, muitas vezes nós estamos ainda, infelizmente, fazendo a obra de Deus misturada na nossa alma, muito pensamento próprio, sentimento pessoal, vontade pessoal, e misturado com o Espírito Santo, com o Espírito, né? E assim a obra fica misturada e acaba tendo dano, prejuízo e escândalo também às vezes. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é longânimo e Ele está trabalhando para que cada vez mais nós possamos depender dEle, descansar nele, render-se a Ele, para que Ele faça a obra em nós, para que Cristo seja formado e manifestado em nosso corpo mortal, na alma, no nosso corpo também, e também Ele possa fazer a obra através de nós, para a salvação de muitos e para a edificação da igreja dele, na qual nós pertencemos. Então, é importante nós entendermos e crermos nessa verdade. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É a presença de Jesus Cristo em nós, na pessoa do Espírito Santo. Paulo escreveu a respeito disso. Veja, ele disse: pois eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Eles quem que Paulo afirma aqui que ele trabalhou muito mais? Deixa eu abrir aqui na página. Eles são os apóstolos, todavia não eu. Ele disse, não foi eu, mas a graça de Deus que vive em mim. A graça que vivia nele era o Espírito Santo, era a pessoa de Jesus Cristo. Estava nele, está em você, se você é uma nova criatura, está em nós. Então nós precisamos aceitar essa verdade. A obra é espiritual e quanto mais cheios do Espírito Santo, mais dependentes do Senhor, mais a obra é feita em nós e através de nós, e assim a obra de Deus é feita. Mas se estamos vazios, nossa alma vai manifestar. E assim vai haver mistura, vai haver dano. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 22, deixa eu ler 2 versículos que tem a ver com essa verdade que nós estamos ouvindo, né, compartilhando e recebendo juntos. Diz aqui: não submeterás um boi e um jumento ao mesmo jugo para arar a terra. São dois animais que trabalham no arado, mas não podem trabalhar juntos, porque o boi representa uma natureza, a natureza de Jesus. Os 4 querubins tinham a figura, um de leão, o rosto, outro rosto de boi, outro de homem e outro de águia. São os 4 evangelhos e Jesus Cristo é o livro de Marcos, né? Ele é o boi, é o servo sofredor. E o jumento aí já é uma natureza humana, representa, claro que é um animal, mas representa nós, humanamente falando,
Não estamos mais em Adão, como cristãos, estamos no último Adão, mas estamos num corpo mortal. E muitas vezes nós fazemos as obras da carne, e essas obras da carne, elas têm a sua origem em Adão, na vida natural. E aqui também fala, também não usará roupas com fios de lã e de linho, misturados no mesmo tecido. São dois materiais importantes para fazer roupas, tanto a lã como o linho. A lã é oriunda vinda do animal e o linho vindo do vegetal. Agora, se mistura os dois, uma mesma roupa, um é para calor, outro é para frio, vai ficar uma roupa fraca, né? E assim é quando nós misturamos a vida espiritual com as nossas obras da carne, com a nossa vida humana, esse corpo mortal, a obra fica fraca, causa dano, prejuízo, né? E o linho também fala da luz, fala da pureza, fala do sacerdote, ele vestia linho, ele não podia usar lã no seu trabalho sacerdotal, porque ele ia suar, ia ter o seu próprio esforço para fazer a obra. E a própria noiva de Jesus Cristo, quando for apresentar ele para as bodas do Cordeiro, em Apocalipse 18, diz que ela vai estar vestida de linho finíssimo e resplandecente, que são as obras de justiça dos santos. Não é obra mais humana, natural. Ela está cheia da obra espiritual, cheia da obra de Jesus Cristo. Porque Ele é a obra, Ele é a vida, Ele é a palavra da sua noiva, da sua igreja. Então, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais a obra espiritual é feita. Menos mistura. Quando há mistura, é o que acontece: a lã com linho, o jumento com o boi, e acaba causando prejuízo. Mas Deus é bom, como eu disse, repito, Deus é longânimo e Ele está cada vez mais trabalhando em você, em mim, na igreja, para que cada vez mais a obra espiritual seja feita. E a obra espiritual é feita pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo dentro de nós. E eu quero dirigir uma palavra para você que ainda não é cristão. Você também pode ser hoje um cristão. Jesus Cristo já te perdoou na cruz, já te salvou e Ele te chama. Receba hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai ter vida eterna, vai ver a obra espiritual sendo feita em você pelo Espírito Santo e vai ter o privilégio também de ver a obra espiritual sendo feita através de você, para que muitos sejam salvos e muitos sejam edificados. Deus abençoe a todos e até o próximo momento compartilhando de Jesus Cristo. Amém.